Olá, o Conhecer está de volta, hoje conversando com a professora Angelina Fraga sobre o melhoramento genético de ovinos e caprinos. Professora, qual benefício o melhoramento genético traz para esses animais? Bom, é importante a gente conhecer qual é a atividade. Se nós estamos realizando uma atividade para o corte ou atividade para o leite. Então aí nós estudaríamos quais as características que vamos trabalhar, tá? Então, se é uma atividade para a produção de carne, então eu tenho um conjunto de características que vão contribuir para essa produção. Então, essas características, elas são divididas em características produtivas, reprodutivas e adaptativas. As produtivas são aquelas ganhos de peso, e aí os pesos, peso ao nascer, peso aos 30 dias. Impacta na produção de carne mesmo, é o quanto de carne que esse animal produzirá. Exatamente, a gente vai estudar essas características, né, e promover o melhoramento genético, por exemplo, do ganho de peso na pós-desmama. Então, aí, esse é um ganho que a gente vai ter. O animal ganhou, ou essa raça ganhou nesse programa de melhoramento genético, ela teve um ganho de 5 quilos na pós-desmama, no ganho de peso na pós-desmama. Quantidade de peso e também, como é que eu posso colocar? Peso, gordura, não é, do animal? Sim, a espessura de gordura, que nós podemos medir com a ultrassonografia, a área de olho de lombo, que é a área que é uma medida que mede a quantidade de corte nobre que o animal tem. Na verdade, é a medida do contrafilé do animal, né? Que é o pedaço que tem mais valor agregado no mercado. Exatamente. Né? E a gente faz essa medida também utilizando essa técnica da ultrassonografia. Então, você tem ali uma medida dessa área, né? Que é medida em centímetros, então, em centímetros quadrados. Então, é espessura de gordura, área de olho de lombo. Aí nós teremos as características reprodutivas, que são importantes, que é a circunferência escrotal nos machos, o intervalo de parto, que quanto mais curto, melhor, que é o intervalo compreendido entre 2 nascimentos. Então, nós temos, a fêmea ela tem 5 meses de gestação, e aí a gente teria mais 3 meses para que ela restabeleça o seu aparelho reprodutivo para contrair uma nova concepção. É possível ter um animal que reproduza mais, é isso? Sim, aí quanto menor os intervalos de parto, maior o número de partos que essa fêmea vai ter ao longo da sua vida produtiva. Né? A precocidade, que seria a idade ao primeiro parto, quanto mais cedo essa fêmea começar a reproduzir, maior número de produtos ela vai deixar no rebanho. E também temos as características adaptativas, que nós consideramos as características de resistência a endoparasitas, que é muito importante em ovinos e caprinos. Porque muita gente não sabe, mas não é um animal típico nacional, né? É um animal que vem de fora, não é isso? O caprino e o ovino? Os caprinos e ovinos, eles foram introduzidos no Brasil na época da colonização, né? Então foram introduzidos animais da Europa e da África. E de lá para cá nós temos, portanto, 500 anos de um processo de seleção natural e cruzamentos desorientados, ou seja, cruzamentos não orientados pelo homem. E esses cruzamentos e esse processo de seleção natural deu origem ao que nós chamamos das nossas raças nativas, que são as raças em ovinos, Morada Nova, Cabugi, Cariri, né? E o santinês também. E as raças em caprinos nós temos o mochotó, a raça marota, graúna, que estão espalhados no Nordeste. Então é importante nós termos em mente que essas raças só existem no Brasil, tá? Hoje o santinês ele assume uma importância maior perante essas outras raças nativas. Por que o santinês tem essa importância tão grande no rebanho nacional? Bom, na verdade, eu não saberia colocar para você os motivos. Eu acho que foi um evento que aconteceu naturalmente, porque, de uma certa forma, ela é uma raça jovem comparada a uma Morada Nova. Porque ela tem no seu processo de formação, ela tem a presença do Morada Nova, do Bergamácea, que veio da Itália, que é uma raça com aptidão leiteira, de corte de lã, e da Somalis brasileira. Então, essas 3 raças, o cruzamento não orientado dessas 3 raças deu origem ao santinês,
né, mais ou menos aí na década de 30, década de 40, e essa raça, ela teve o seu padrão racial homologado em 1967. E esse animal, ele se adaptou muito bem às condições de Nordeste brasileiro. Então é importante salientar que essas raças nativas do Nordeste são raças de pelo e não raças lanadas como aquelas que foram introduzidas e aquelas raças europeias que temos no Brasil, principalmente na região sul e sudeste. Então o santinês se adaptou muito bem e os criadores deram uma importância muito grande para isso. Nosso estado, inclusive, né, professora? Nosso tem um peso estado, muito grande o santinês. inclusive, né? nós temos a Associação Brasileira dos Criadores Santinês, e essa raça, por conta dessa habilidade desses animais, e principalmente da habilidade materna do santinês, que ela é uma fêmea que tem uma produção de leite muito grande, então ela produz os filhotes saudáveis, filhotes capazes de sobreviver, de crescerem, que tenham um ganho na desmama, na pré-desmama e na pós-desmama satisfatório. Então essa raça ela foi crescendo e hoje nós temos o santinês presente em todos os estados do Brasil. E são animais que alcançam um preço muito alto, não é? Sim, aí nós estaríamos falando dos animais de elite, que é uma atividade também muito importante, que é uma atividade diferente. Então, nós temos o rebanho elite e o rebanho comercial. Essa atividade desses animais geneticamente superiores, o que nós diríamos, né, é muito importante porque ele também, vamos dizer assim, ele movimenta um recurso. Uma economia elevada. Um animal desse chega a alcançar quanto em cifras, valores, hipoteticamente? Ele pode chegar a quanto? 500 mil reais, 500 mil reais. 800 mil reais. Geralmente ele possui mais de um dono, né? Então são animais... Movimento, uma economia de elite mesmo, né, professor? Exatamente. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho da professora Angelina Fraga, falando sobre melhoramento genético de ovinos e caprinos. Vou conhecer, volta já.